Quando eu não sei onde eu guardei um papel importante e a procura se revela inútil, eu me pergunto, se eu fosse eu, tivesse um papel importante para guardar, que lugar eu escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes eu fico tão pressionada pela frase "se eu fosse eu", que a procura do papel se torna secundária e eu começo a pensar. Aliás, eu diria melhor, eu começo a sentir. Eu não me sinto bem? Experimenta. Se você fosse realmente você, como seria? E o que faria? Logo de princípio já se sente um certo constrangimento. É que a mentira em que nos acomodamos acaba de ser levemente locomovida do local em que se acomodara. No entanto, eu já li biografias de pessoas que de repente passavam a ser elas mesmas, mudavam completamente de vida. Eu acho que se eu fosse eu, os amigos nem me cumprimentariam na rua, porque até minha fisionomia teria mudado. Como, não sei. Metade das coisas que eu faria, se eu fosse eu não posso nem contar. Eu acho até que por um certo motivo eu terminaria presa na cadeia. E se eu fosse eu daria tudo que é meu, entregaria o futuro ao futuro. Se eu fosse eu, parece representar o nosso maior perigo de viver, parece entrada nova no desconhecido. No entanto, eu tenho a intuição de que, passadas as primeiras loucuras da festa que seria, nós teríamos, enfim, a experiência do mundo. Experimentaríamos em pleno a dor do mundo e a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir. Mas também em certos momentos seríamos tomados de um êxtase de alegria tão pura e legítima que eu mal posso adivinhar. Aliás, eu acho que eu já estou adivinhando, porque eu me senti sorrindo e senti também uma espécie de pudor que se sente diante de tudo aquilo que é grande demais. Lindo, né? E Clarice Lispector não era psicóloga, mas ela traz os conceitos de uma maneira tão clara para a gente que estuda, que você vê que ela tem uma viagem muito profunda para dentro de si, né? E daí consegue traduzir nesses textos fantásticos dela. Eu queria ressaltar alguns pontos, a gente não tem tempo de analisar esse texto, que podia ficar horas olhando para esse texto e pensando, mas acho interessante quando eu começo a me perguntar se eu fosse eu estou partindo do pressuposto de que eu não sou eu mesmo. E como que a gente pode ler isso pela doutrina espírita ou pela psicologia? Nós entendemos que isso que eu me mostro hoje... sou eu aí, né? Se você fosse você. Eu começo a entender que o que eu hoje me enxergo ou o que eu mostro para o mundo é uma pequeniníssima parte de tudo o que eu sou. E pelo olhar da doutrina espírita, isso fica mais fácil de entender. Porque nós somos o somatório de milhares de reencarnações. O que hoje eu sei a respeito do Marlon, não traduz o Marlon como um espírito imortal ao longo de milhares de reencarnações. Traduz uma parte muito pequena de quem eu sou. A analogia que Carl Gustav Jung faz é de uma ilha no oceano. A ilha seria a parte consciente. O ego seria o morador dessa ilha. Mas nós somos todo o oceano também. O que é o conteúdo acessível de uma ilha em relação a todo o oceano? Quase nada. O que é, então, o que eu sei a meu respeito em relação a este sujeito que veio se construindo ao longo de milhares de encarnações? Quase nada. O autodescobrimento seria o morador dessa ilha capaz de mergulhar no oceano e começar a descobrir alguns aspectos a seu respeito.
Então, quando dizem, nossa, tem coisas selvagens aí, eu digo, não tem, porque eu estou olhando só a ilha. Mas se eu tiver coragem de mergulhar lá na profundidade, talvez eu encontre alguns animais selvagens que fazem parte de mim. Quando uma mulher mata um marido com 42 facadas, em sã consciência, nós não mataríamos alguém com 42 facadas, mas existe um assassino dentro de nós, que talvez apareça no dia em que a gente vê alguém estuprando o nosso filho e a gente tiver uma arma na mão, aparece o assassino dentro de mim. Então existe também um assassino dentro de mim. E na hora que eu entro em contato com este assassino dentro de mim, eu consigo compreender quando alguém mata um marido com 42 facadas. Mas quando eu acho que eu já sou um anjo e alguém matou o marido com 42 facadas, eu digo, meu Deus, que gente louca. Eu lembro de uma paciente que ela sofreu muitos constrangimentos com o marido, muitas humilhações, e ela dizia, isso 42 facadas é dela. Ela dizia, eu entendo uma mulher que mata alguém com 42 facadas. 2 é para matar. A outra é por causa daquele dia que você me fez isso, aquele dia que você me fez aquilo. E ela dizia, eu entendo como alguém faz isso. Mas quando eu achar que eu já sou uma pessoa pacífica e eu ver alguém matando, eu digo, nossa, que coisa horrorosa, que gente mundana, espíritos atrasados. Entende a lógica? A gente consegue olhar a ilha, e o ego é este personagenzinho dentro da ilha, mas nós somos este mundo imenso a ser conhecido. E quanto mais eu vou descobrindo a meu respeito, menor eu me sinto. Mas é importante me sentir pequeno para que o divino se manifeste. Quando Clarice Lispector fala que provavelmente seria presa, olha que fantástico, ela está falando do delinquente que existe dentro dela e que talvez se não existissem essas repressões, apareceria. É isso que me faz pensar que é fácil estar aqui agora. Mas será que se tivesse nascido no meio de hostilidade, de vulgaridade, de desrespeito, eu não teria o mesmo comportamento dessas pessoas? E pior é pensar que se estas pessoas que hoje eu as julgo, se tivessem elas renascido na minha família, talvez elas estivessem fazendo as mesmas coisas que eu faço. E isso nos aproxima uns dos outros. Isso nos humaniza. O rompimento, a avaliação e o julgamento, eles são consequência da falta do autodescobrimento. E ao mesmo tempo que é constrangedor para o ego, ela mesmo diz no texto, é libertador. Porque este sujeito que eu construí, ele é uma mentira em relação a quem eu sou. No desenvolvimento psicológico, nós dizemos que a primeira metade da vida é um tentar se inserir no mundo. Então a pergunta que a gente faz na primeira metade da vida é: o que eu preciso ser? Eu preciso ser forte, eu preciso ser bonito, eu preciso ser inteligente, eu preciso ter muito dinheiro, eu preciso ter um carrão, eu preciso ter um corpo. É o ego tentando se inserir no mundo. É o ego tentando ter um lugar no mundo. Só que este sujeito que eu vou construindo para ter um lugar no mundo está desconectado de quem eu sou. E essa distância vai ficando tão grande, quem eu sou, de quem eu construí, que chega uma hora que esse distanciamento do ego, que é quem eu construí, para o self, que é quem eu sou, entra em crise, colapsa, e nós chamamos isso de crise de meia-idade. É o momento onde a gente desencanta do casamento, é o momento onde a gente desencanta do trabalho, desencanta do lugar que a gente está, da casa, do centro espírita. As coisas parecem que não tem tanta graça, a gente acha que tem que comprar agora um carrão e que tem que viajar ao mundo, ou que tem que fazer isso ou fazer aquilo, porque continuamos fazendo mudanças fora. A crise de meia-idade é uma tentativa de mudança. Mas a mudança não é uma outra mudança fora. Então, já que está caindo o cabelo, agora eu compro uma BMW conversível. Porque continuou sendo fora. Já que está caindo o cabelo, eu vou descobrir que não é o cabelo que me define. Essa é uma mudança para dentro.
A crise de meia-idade é a sinalização do self dizendo: ei, para de olhar para fora, porque enquanto você estiver atendendo o mundo lá fora, você não vai ser feliz. Olha para dentro. Só que ao invés do sujeito olhar para dentro, ele acha que ele só precisa mudar a direção. Estava tirando para lá e agora tira para cá. Não é mudar a direção, é olhar para dentro. Então aquele homem que, insatisfeito com a sua relação, agora arruma uma amante 20 anos mais nova que a sua esposa, ele vai viver uma euforia por um período, mas dali a pouco ele volta a entrar em crise, quando ele descobrir que aquilo também não lhe preencheu. E se eu mudo de profissão ou mudo de empresa, mas não mudo o meu olhar para dentro, então dali a pouco a crise surge. Há algumas pessoas que se rompem tanto ou estão tão distantes de quem elas são, que mesmo o self dizendo, ei, para e olha, não conseguem ouvir. Aí precisa explodir no corpo. E são homens de 30 ou 40 anos fazendo AVC, tendo infarto e outras crises fulminantes, que é como se o self estivesse dizendo, se é para continuar com essa palhaçada, é melhor que não faça. E daquele sujeito que fez uma crise de AVC com 35 anos, na hora que ele começa a olhar para dentro, nós vamos enxergar uma alma que já tinha sinalizado para, menos, e o sujeito não quis ouvir. E continuou subindo, e aí chega uma hora que a alma interrompe esse processo de alienação do sujeito e obriga ele a descer. O que eu quero dizer com isso é que a primeira metade da vida a gente vai tentando atender as expectativas de um mundo lá fora. Até que chega uma hora que, mesmo conseguindo tudo que o mundo possa nos proporcionar, como isso não preenche a nossa alma, a gente deveria começar a aprender a fazer uma busca para dentro. A primeira metade da vida, a pergunta seria o que eu preciso ser. A segunda metade da vida, a pergunta seria o que eu posso ser. O que eu posso ser é uma pergunta humilde. Eu queria ser maravilhoso, mas eu sou um baita de um arrogante. E é isso que dá para ser agora. Eu queria ser uma pessoa caridosa, mas eu sou um baita de um egoísta, e o pouco que eu dou é porque eu quero reconhecimento para ser levado para o céu, porque fora da caridade não há salvação, e eu estou comprando a minha salvação. Então eu vou descobrindo que eu posso ser algumas coisas. E, paradoxalmente, quanto mais eu sou inserido ou aplaudido no mundo, mais distante eu estou de mim mesmo. E quanto mais eu consigo viajar para dentro de mim, talvez menos eu seja aprovado pelo mundo, mas mais conectado eu esteja comigo mesmo. Isso é a construção das personas e a construção das sombras. A persona é aquilo que o mundo admira, que o mundo deseja e que o mundo aplaude. Mas toda vez que eu construo algo para mostrar para o mundo, eu preciso esconder algo dentro de mim. Toda vez que eu entro em contato com algo dentro de mim, eu rompo com alguma expectativa do mundo. E por isso Joana de Ângeles nos fala que o processo de autodescobrimento é tão difícil. Porque se conhecer quer dizer romper com as expectativas do mundo, romper com os aplausos, romper com os elogios. Eu quero trazer para vocês uma parte de um texto que eu gosto muito de Joana de Ângeles, quando ela fala do encontro com esse mundo interior. Aqui. Todos aqueles que são portadores de sombra, e todos o são, em vez de a compreenderem na condição de processo de crescimento, experimentam uma certa forma de vergonha, de constrangimento e procuram disfarçá-la. O slide é 54, para quem está lá na tradução. Tal comportamento dá lugar a uma sociedade hipócrita, incapaz de procedimentos maduros e significativos que a todos beneficiem. O ser mais hábil no disfarce é sempre o mais homenageado e querido, produzindo-lhe maior soma de conflitos, porque se vê obrigado a continuar a parecer aquilo que realmente não é. Forte, não? O ego é quem vai fazer este movimento de ser aplaudido pelo mundo, sem perceber que ele está se aprisionando a isso. E é neste sentido que muitas vezes o elogio atrapalha as pessoas.
Porque muitas vezes o que nós estamos elogiando são as personas. E quando eu digo, olha como esse menino é bonzinho, olha como esse menino é bonzinho, o dia que ele precisar entrar em contato com a maldade dentro dele, ele vai ter mais dificuldade. Porque para entrar em contato com a maldade, ele tem que romper com o sujeito bonzinho que as pessoas acham que ele é. Não é desse elogio que nós estamos falando do centro espírita, porque as pessoas daí vêm dizendo, olha, não vou elogiar porque diz que elogiar é estrago. Pelo amor de Deus, toma banho. Que orgulhoso não vai ser o seu elogio que vai diferenciar se é orgulhoso ou não é orgulhoso. É desse tipo de elogio das personas que vai aprisionando o sujeito. Nossa, como você é uma pessoa meiga. Aí o dia que ela tiver que entrar em contato com o aspecto perverso dentro dela, ela não consegue. Porque ela está presa à persona de meiga. E para que eu entre em contato, é como se eu tivesse que dizer para as pessoas, vão se danar. E a gente não consegue fazer isso. Porque a gente tem medo de assumir quem a gente é e não ter um lugar no mundo, não ser bem visto, não ser valorizado, não ser gostado pelas pessoas. E aqui eu estou trazendo para vocês a lógica da terapêutica, do processo que se faz no consultório. Porque um analista, ele não diz para as pessoas o que elas têm que fazer ou ser. A gente parte do pressuposto de que o aspecto divino a se manifestar está dentro do sujeito. O que impede que esse divino se manifeste? O ego, que está preso ao que os outros vão pensar, ao que os outros vão achar, com medo de reprovação, com medo da avaliação externa. Qual é a maior parte do trabalho de um analista em algumas situações, na maioria das situações? Ser um sujeito que não julga, que não condena, que não avalia. Porque na medida que o sujeito se sente acolhido, respeitado por ser quem ele é, naturalmente os conteúdos do inconsciente aparecem. Na medida que se sente hostilizado, mais ele tende a se reprimir. Esse é o processo que a gente faz na terapia, mas é o processo que deveria ser na vida. Porque quando eu dou espaço para que os meus filhos saibam que eu os amo independente do comportamento que eles manifestem, eles se sentem à vontade para trazer seus conteúdos. Mas quando eles têm medo se serão ou não amados, então eles se escondem deles próprios para se esconder da gente também. E essa lógica entrou no centro espírita. Não deveria, mas entrou. E no centro espírita nós deveríamos ter construído um espaço de acolhimento, de não julgamento, onde as pessoas num grupo de estudo podem falar dos seus conflitos mais profundos e vergonhosos. Nós somos espíritas. Nós sabemos que somos todos espíritos comprometidos. Sabemos que o mal predomina dentro de nós, mas também sabemos da nossa destinação divina. Aqui deveria ser o lugar para a gente falar de quem a gente é e do que a gente sente. Mas dentro do centro espírita, de repente a gente ficou com medo de se expor. Eu queria compartilhar com vocês um caso muito triste de uma moça que era espírita, coordenadora de grupos de estudo e que estava pensando em suicídio. Teve um dia que ela pegou a tesoura e ela não sabia se ela pregava a tesoura no marido ou se ela enfiava no próprio pescoço, o tamanho desespero que ela estava. Estava no meio do processo terapêutico, mas daí num momento, quando ela já estava indo embora, eu disse, você tem recebido passe na casa espírita? Eu sabia que ela era espírita. Você tem recebido passe na casa espírita? Ela me disse, não, Marlon. Por que não? Porque eu, como coordenadora de grupo de estudo, se eu for no passe, depois eles vão me perguntar se eu não estou bem. E se eu disser que eu não estou bem, eu não vou poder coordenar o grupo de estudo. E aí eu digo, eu acho que é melhor você não frequentar mais essa casa espírita, porque ela está te fazendo mal. Você se obrigar a estar bem, quando na verdade você precisa de cuidado e de ajuda, vai te piorar ainda mais. Ela pode ter condição de coordenar o grupo de estudo e está pensando em se matar, não pode? A gente dá conta de tanta coisa na vida. Mas o que me faz questionar é o que este centro espírita está proporcionando para esta pessoa que ela não pode compartilhar dos seus conflitos. Qual é a função desse centro espírita? Alimentar personas? Máscaras? Satisfazer ego?
ou ajudar o sujeito no seu processo de autodescobrimento? Lembro de vários casos, eu poderia passar aqui até de noite contando para vocês as tragédias que eu já ouvi no atendimento fraterno e no processo psicoterapêutico. Lá em Curitiba, como a gente acaba se especializando muito, a nossa casa estuda muito sobre atendimento fraterno, quando algumas casas têm uma dificuldade no atendimento fraterno, a gente vai lá no centro do Marlon. Daí a bomba vem lá para o nosso centro e eu acabo descobrindo os casos mais graves do movimento espírita inteiro, tudo lá no Cláudio Reis. E teve uma senhora que ela trabalhava num centro espírita. E por conta das suas questões, ela se envolveu com um cara casado dentro do centro espírita. E os dois foram expulsos de um centro espírita. E aí ela veio dizer, Marlon, não sei o que eu faço, porque eles não deixam mais a gente frequentar o centro. De como? Expulsa do centro espírita? Então por que eu não jogo o evangelho fora? Porque para onde que foi a tolerância, a compreensão, o amor aos inimigos, a misericórdia? Para onde que foi todas essas coisas? Se dentro do centro espírita, entre trabalhadores, se você não agir do jeito que eu gostaria, eu te expulso do centro espírita. Primeiro, quem que é dono? Porque o centro espírita é da comunidade. Todos podem se associar desde que sigam as regras do centro. Segundo, aonde está a doutrina espírita para a gente pressupor que a gente pode excluir alguém do centro espírita? E aí isso vai me fazendo pensar o quanto as nossas instituições, por não terem absorvido a essência do Evangelho, se transformaram algumas em um lugar que alimenta as máscaras, ao invés de auxiliar o sujeito a entrar em contato com quem ele é. E nós temos medo de falar da gente nos grupos de estudos. E muitas pessoas me procuram para fazer atendimento fraterno porque têm vergonha de fazer atendimento fraterno na sua casa. Primeiro pela falta de ética, porque um bando de fofoqueiro que se falar ali vai falar para todo mundo do centro, o que é uma coisa absurda. E segundo, porque tem medo de se expor e perder o seu status naquela casa espírita. O que é isso? Perdemos a essência. Mas perdemos a essência porque paramos de olhar para esses textos e para isso tudo que está posto em Allan Kardec, em Emmanuel, em André Luiz, em Joana de Ângeles, porque estamos no estudar, muitas vezes desconectado do estudar-se. O centro espírita, no meu entendimento, deveria ser o lugar de acolhimento, onde as pessoas se sintam à vontade para falar dos seus conflitos, das suas dores, porque quem que vai poder ajudá-las nesse processo do domar as más tendências, se não for a gente dentro do centro espírita? A suportar quem nós somos, porque é tão difícil suportar, mas quando a gente está sozinho no processo de suportar é tão amargo. E quando a gente pode compartilhar com alguém, quando a gente pode falar do que a gente pensa e do que a gente sente, meu Deus, parece que dá um alívio. Continua tudo igual, mas fica mais leve, fica mais favorável. Como que eu vou poder ler um texto do Evangelho e me analisar nesse texto se nós estamos num grupo onde valoriza a aparência? E se eu disser que eu fiquei com raiva na hora de estacionar, vão dizer, nossa, até para estacionar está com raiva? Meu Deus, e vai dar passe assim? Como que eu vou poder falar do desejo de traição que está presente em muitos de nós e que precisa ser controlado se eu não entrar em contato? Como que eu vou poder falar da corrupção que está dentro de nós se eu não entrar em contato? Manuel Flamengo de Miranda acabou com a gente quando trouxe esses textos de um dos importantes trabalhadores de uma grande casa espírita no Brasil, que depois que a esposa morre, usa do dinheiro da tesouraria para prostituição. E ele está falando de quem? De um delinquente? Não. Ele está falando de um trabalhador espírita como nós. Ele está falando de uma pessoa que precisa de ajuda como todos nós. E eu fiquei por muito tempo pensando, por que Manuel Filomeno de Miranda fez isso? De falar dos porões dos centros espíritas. Do presidente que faz sexo com uma atendida na sala de atendimento fraterno. Manuel Filomeno de Miranda está falando dos porões do centro espírita. Não é o Marlon quem está falando isso. Ele faz uma denúncia da nossa hipocrisia. Ele faz uma denúncia da nossa artificialidade, da incapacidade de procedimentos maduros, mas não no sentido pejorativo para dizer, olha a porcaria que a gente fez. É para que a gente aprenda.
para que a gente se alerte, para que a gente possa se transformar. Joana de Ângeles não diz que todo mundo tem sombra para dizer, tá vendo, vocês não prestam, porcaria que vocês são. Ela está falando, não vamos gastar tempo alimentando isso, porque senão é o tempo da transformação que a gente está perdendo. Não é para a gente se olhar e dizer, meu Deus, depois do seminário do Marlon só resta a morte agora. É para dizer, depois do seminário do Marlon, eu não vou gastar tempo alimentando esse mundo externo para ser aplaudido, porque isso não vai me transformar. Depois do seminário do Marlon, eu vou parar de olhar para as pessoas e vou meditar um pouco mais. Vou fazer análise, vou olhar para dentro. E o Marlon não atende por Skype, não atende ninguém daqui, porque eu não estou querendo arrumar paciente. Eu vou fazer análise, eu vou olhar para dentro, eu vou buscar me conhecer, porque eu já entendi que não tem outro caminho se não for o olhar para dentro. E não é o Marlon quem está falando isso, é Allan Kardec quem está falando isso. Depois do seminário do Marlon, quando eu assistir um filme, eu vou parar e dizer o que esse filme fala de mim, o que ele diz a meu respeito. E depois que eu ler André Luiz, eu não vou ficar pensando na palestra que eu vou fazer do livro de André Luiz, eu vou dizer o que André Luiz fala para mim. E quando eu leio os textos de Manuel Flamengo de Miranda e olho o delinquente que usou dinheiro para prostituição quando era tesoureiro do centro, eu vou dizer, meu Deus, mas se esse homem, que era tesoureiro de uma das mais importantes instituições espíritas, fez isso, o que será que eu vou fazer quando minha esposa ou meu marido morrer? O que será que tem dentro de mim que pode aparecer? E na hora que o meu filho disser, porque você é isso e aquilo, eu vou dizer, meu filho, me desculpa, eu não tinha pensado nisso. Vou anotar num papel e vou meditar todas as noites sobre aquele tema. Não é num sentido pejorativo, destrutivo. Carl Gustav Jung, ele fala de duas reações comuns ao processo de autodescobrimento. Uma delas é no sentido da inflação do ego. Eu me conheço. Eu sei quem eu sou. Vocês são réis mortais. Então o sujeito começa a se conhecer e se acha melhor do que os outros porque não se conhece. Perdido, cego e atrapalhado. Outra reação possível é a depressão. Então eu começo a me conhecer e digo, meu Deus, que porcaria que eu sou. Não mereço nem fazer oração. Eu não vou nem no centro espírita, gente, eu coordenava grupo de estudo, agora que eu começo a olhar para essa imundícia aqui dentro, como que eu vou abrir a boca para falar do Cristo? Que isso? E aí o sujeito deprime. Nem tão para baixo, nem tão para cima. Joana de Ângeles fala do sujeito que não deveria se culpar e nem se desculpar, se responsabilizar. Esse sou eu. O que eu faço com isso? Qual é o lugar que isso tem no mundo? Nem se culpar, nem se desculpar, mas se responsabilizar. Bonito isso, né? Diga. Faz então que eu repito aqui. Oi. Marlon, sobre autoconhecimento, muitos profissionais falam na desconstrução do ego. Outros falam... Uns falam na total desconstrução do ego. Outros falam no realinhamento, na reconstrução do ego. Que ele é construído desde pequeno a partir de experiências que a gente vai tendo na vida. À luz do Espiritismo, qual é o caminho? A nossa perspectiva na doutrina espírita parte do princípio de que o ego não é mal. Por isso ele não precisa ser destruído. O ego, ele tem um papel importante no desenvolvimento da psique. O problema é quando ele acha que ele é muito importante. Então, eu estou trabalhando, vivo um estado de estresse. É a minha alma dizendo, Marlon, tem que parar. E o ego diz, mas tem que ganhar mais dinheiro. Então nós vamos continuar trabalhando. Este é um ego adoecido, porque a alma está dizendo menos. Não interessa se você vai ganhar menos dinheiro, trabalha menos, faz qualquer coisa, mas a gente não está dando conta. Esse é um ego saudável que está ouvindo a alma. Eu vou então trabalhar menos, vou gastar menos, porque eu não estou dando conta.
Quando o ego se atua de modo arbitrário, se colocando no centro e deixa de ouvir a própria alma, ele está adoecido. Isso nós chamamos de egoísmo. O ego adoecido em torno de si mesmo. E aí ele vai continuar trabalhando, não para de gastar, gasta mais, tem que trabalhar mais para se projetar mais, e aí então a alma rompe com o sujeito e ele adoece, ou faz um infarto. Então o que eu estou dizendo é, o ego tem um papel importante de ouvir o self, de ouvir a essência e se submeter a ela. Quando este ego não ouve, então ele se torna adoecido. E aí nós temos o problema. Nós não partimos da premissa de que o ego é um problema. Ele se torna um problema quando deixa de ouvir o Deus interno. Faz sentido isso para vocês? Só que a maior parte da nossa vida tem sido dirigida em função do ego ou da essência? Do ego, porque a gente está preocupado com o que vai aparecer, a gente está preocupado com o que vai mostrar, a gente está preocupado com o externo. Então, quando o ego está achando que ele sabe, que ele escolhe, que ele faz e que ele acontece, ele está adoecido. É o egoísmo que é a nascente de todos os males. E aí o Evangelho nos diz na lei de adoração, antes de começar qualquer tarefa, se voltar a Deus, é voltar para o divino, é entrar em contato com o divino. Tem tarefas que eu não devo nem assumir. Tem tarefas que eu devo assumir e eu tenho medo. Tem tarefas que talvez sejam muito importantes na minha vida, mas não é o momento. Ao invés de eu olhar para dentro, eu olho para fora. E aí eu deixo de fazer o que eu devia, faço o que eu não devia e está tudo atrapalhado no meio do caminho. Por isso, nós falamos tanto da necessidade da meditação e da introspecção. É o momento de parada, de silenciamento externo para que eu entre em contato com o meu mundo interno. Precisamos de um coordenador de grupo de estudo. O ego responde uma coisa, o self responde outra. Qual que a gente fica? O ego. Ai, mas e se não for bom? Ai, mas e se os outros pensar? Ai, mas eu vou ter que estudar mais. Ai, mas não sei o que. Isso tudo são respostas egóicas externas. Eu precisaria parar, entrar em contato com o mais profundo e dizer, ou ouvir a minha alma. Puxa, talvez seja muito bom essa tarefa. Eu estou morrendo de medo, eu não sei como vai ser, mas talvez isso me ajude. É o ego se submetendo ao self, ao aspecto essencial. Só que a gente não para. Não estou falando nem da meditação, a gente não para um minuto. Fica com o celular o tempo inteiro. YouTube, palestra, até essas palestras, aí eu digo para vocês, ouve um pouco menos de palestra e fica mais em silêncio. Eu vou acordar e dormir. Tem gente que acha que me agrada dizendo, eu acordo e durmo ouvindo você. Eu digo, tem algum problema. Porque você tem que ouvir o seu aspecto divino. Às vezes a gente ficar com livro, com vídeo e com palestra o tempo inteiro, pode ser uma forma de não estudar-se, porque lembra que o vídeo, a palestra é o estudar. Você tem que terminar de ouvir uma palestra e amadurecer isso dentro de você. Como que eu estou em relação a esse tema? O que ele me diz? O que ele fala a meu respeito? Só que a gente está num movimento extremamente exterior. Não tem parada, não tem reflexão. Se refletir, vai começar a aparecer um monte de coisa que a gente não quer olhar, então a gente vai se ocupando. E às vezes 5 minutos, quando a pessoa diz, eu vou ali no banheiro, já volto, a gente já está pegando o celular. Meu Deus, é 5 minutos. E a gente não consegue ficar parado. Como que eu estou? O que eu estou sentindo? O que eu estou pensando? O que eu quero ou não quero fazer agora? A gente não se pergunta. A gente não olha para dentro. Eu lembro de uma paciente que chegou um dia no consultório, toda eufórica, falando. E tinha alguma coisa errada naquela mulher. Eu fiquei olhando para ela assim, meu Deus, o que está acontecendo com essa mulher? E ela ficou falando, chegou uma hora, ela parou assim, disse, o que você está me olhando? Eu falei, não sei, estou prestando atenção em você, né? E aí ela começou a chorar. Olha o que você fez comigo, eu estava tão bem. Eu digo, não estava bem. Só fiz aparecer o que estava lá dentro, você tentando esconder. Só que se ela continuasse naquele dia, já falando e fala com outro, e celular não sei o quê, vai dormir desmaiada, de cansado, porque está lá deitada e vendo Facebook, aí depois desliga aquele negócio, capota de dormir, não deu espaço para a alma se manifestar.
No minuto que ela parou em silêncio e se sentiu observada, aí aparece uma pessoa que estava lá angustiada lá dentro. Quantas pessoas angustiadas, tristes, doídas estão dentro de nós e nós não damos espaço. É o que Clarice Lispector diz. A gente vai entrar em contato com a dor do mundo e a nossa própria dor que nós aprendemos a não sentir. Aprendemos a não sentir. Falei para vocês ontem, né? No meu depoimento aqui, não sei quem que estava, né? 17 anos que eu passei achando que estava ótimo, maravilhoso. Aí, de repente, a gente para e diz, gente, está doendo. E a gente consegue passar 17 anos sem saber que está doendo. Olha que loucura que é isso. E às vezes a gente passa a vida inteira sem olhar para as coisas que estão acontecendo dentro de nós. Porque a gente está falando de um quarto escuro com um monte de bagunças que a gente foi só jogando as coisas lá. Mas uma hora vai ter que parar. Se você continuar jogando coisas, não vai ter como, não tem assim, agora acabou essa vida e pronto, daí começa um quarto novo. Não, porque vai levar o quarto escuro para outra encarnação, para a vida pós-morte, para a erraticidade, vai ter que lidar, não tem como. Então a gente para agora. E como no escuro, quando você entra num lugar escuro, no início você não enxerga nada. Mas daqui a pouco o olho vai se acostumando. Daí você começa a perceber algumas coisas, vai tateando. Meu Deus do céu, tem isso aqui, tem sentimento de inferioridade, estou vendo que agi de maneira cruel, estou vendo isso, estou vendo aquilo, e aí a gente vai tateando. Chega uma hora que a gente consegue arrumar um lugarzinho ali, vai ficando até confortável ali dentro. Mas se não tiver coragem de abrir a porta, só vai ficar pior. Nós estávamos conversando, alguém que eu não estou identificando aqui, mas nós estávamos conversando sobre esse mundo interno que dá medo de entrar em contato. Você saiu lá do fundo, né? E a gente falando desse mundo interno que dá medo de entrar em contato, e uma analogia que me ocorreu é de um animal. A gente tem um cachorrinho. Se você dá atenção, carinho e cuidado, pode ser um pitbull. Como que ele cresce? Dócil. Se você joga ele num quarto escuro, não der atenção, não der comida, não der cuidado, o que ele se transforma? Num monstro. E quanto mais tempo você deixar ele abandonado, pior vai ser o monstro. Então é como se a gente quisesse abrir a porta e ver um monstro lá dentro e falar, meu Deus do céu, fecha esse negócio, porque não dá para entrar em contato com isso. Não tem essa possibilidade. Porque quanto mais você deixar de entrar em contato com os seus elementos, pior o monstro vai ficando. E se ele só está monstruoso, se ele está monstruoso, foi só porque você abandonou. Deixa eu dar um exemplo para ver se ajuda vocês a entender assim. A questão da sexualidade. Falo da sexualidade porque Joana fala que o nosso grande atrapalho na vida é a sexualidade, todos nós. Ou por repressão, por expressão, compulsão, está todo mundo no mesmo barco. A sexualidade, quando eu deixo-a abandonada, então ela vai, como um mofo, crescendo esse negócio. E um dia ela aparece e me toma. Então é o sujeito lá do seminário que faz sexo com outro padre dentro da igreja. Meu pai do céu, podia fazer sexo em tantos lugares do mundo, mas não na sacristia. Mas como ele tentou esconder, aquele negócio começa a pressionar tanto que vai aparecer em qualquer lugar. É a moça fazendo sexo com o moço dentro do centro espírita, o outro abusando dentro do centro espírita. Podia, se tivesse entrado em contato com a sexualidade, podia ter vivido de alguma maneira essa sexualidade. Por que se transformou em algo tão destrutivo? Porque reprimiu. Só que quando o sujeito fez sexo dentro da igreja, ao invés de olhar e dizer, gente, esse negócio me tomou, eu preciso entrar em contato com isso, porque senão eu vou ser tomado de volta. Qual é a nossa lógica reducionista? Tá vendo como eu preciso reprimir? Porque quando eu parei de reprimir, olha o que aconteceu. Deu problema. Aí eu vou reprimir mais. Só que quando eu reprimir mais, eu estou já marcando o dia e hora para essa repressão me tomar. É eu tentando fingir que sou bonzinho e de repente um dia eu trato as pessoas com uma grosseria e com uma estupidez. Ai, meu Deus, desculpa, falei demais.
Aí vou tentando fingir que sou bonzinho, vou engolindo uma coisa aqui, outra coisa ali. Aí outro dia eu meto uma faca na pessoa. Aquela velhinha nos 50 anos de casamento, ela é um doce de pessoa. E ela diz, gente, eu fico tão feliz de olhar todos vocês aqui nessa festa, porque só eu sei o que eu passei pra gente estar junto. Ela tá metendo uma faca no marido, dizendo esse vagabundo, cretino, sofri pão que o diabo amassou para estar todo mundo junto aqui. Mas num discurso lindo, ela expõe o marido para todo mundo dizendo que ele é ruim e que só ela sabe o que ela passou para estar ali. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Quanto mais eu reprimo e quanto menos eu entro em contato, mais esse negócio vai me tomar. Joana de Ângeles tem uma frase que eu gosto muito, queria compartilhar com vocês. Quando ela diz que nós precisamos trabalhar pelo ajustamento do anjo com o demônio interiores. Veja, ela não diz sobreposição do anjo ao demônio. Ela não diz eliminação do demônio. Ela diz ajustamento. Ajustar. Dar a justa medida. Vai ter que ter espaço para o demônio e para o anjo dentro de você, porque o mal ainda predomina. E se você não der espaço para este demônio interior, ele te pega pelas costas. E é você achando que é uma pessoa maravilhosa, machucando um monte de gente. Você achando que é humilde, quando todo mundo pelas costas fala que você é orgulhoso. Você achando que é o melhor pai do mundo, quando na análise o que mais teu filho fala é do pai. O ajustamento do anjo e do demônio interiores. E não cabe eliminar o demônio. O que Allan Kardec nos ensinou que a gente faz com o demônio? O esforço de domar. Vai estar lá o demônio. O desejo de ferir, de machucar, de trair, de prejudicar, de se vingar. Domado. Rédea curta. Está lá presente, sob controle. Então, antes da gente terminar, eu quero trazer 2 relatos para vocês deste processo de contato com o mundo interno, deste contato com a sombra, e de quão libertador pode ser o contato com aquilo que a gente acha que é aterrorador. Vocês aguentam? Já que chegou até aqui, essa aqui é uma paciente do Jung num texto que ele coloca na 13ª obra da série completa dele. Do mal, muito me veio de bem. Do assumir e entrar em contato com o mal, muito me veio de bem. Conservar a calma, nada a reprimir, permanecendo atenta e aceitando a realidade, tomando as coisas como são e não como eu queria que fossem. Tudo isso me trouxe um saber e um poder singulares. Sempre pensara que ao aceitar as coisas, elas me dominariam de um modo ou de outro. Mas não foi assim. Pois só aceitando as coisas poderemos assumir uma atitude perante elas. Agora, jogarei o jogo da vida, aceitando aquilo que me trazem, o dia e a vida, o bem e o mal, o sol e a sombra, que mudam constantemente. Desta forma, estarei aceitando o meu próprio ser, com o seu lado positivo e seu lado negativo. Tudo se tornara mais vivo. Como fui tola, eu pretendia forçar todas as coisas segundo minhas ideias. Vocês conseguem agora ler esse texto e perceber o contato com a sombra, com as personas, o sujeito tentando se negar? Ela não é espírita, isso aqui é um processo terapêutico. Mas olha o que ela diz: sempre pensara que ao aceitar as coisas elas me dominariam, mas não foi assim, pois aceitando pude ter uma atitude perante elas. Não é o domar as más tendências que precisam estar conscientes, isso aqui é a prática de Allan Kardec. Posso trazer outro? Esse outro eu quero trazer para que, ao mesmo tempo, vocês entendam como é desorganizador o processo de autodescobrimento. E tem que ser. Porque o ego que está lá no centro, achando que sabe, que conhece, que dá conta, precisa se desorganizar para que uma nova organização
aconteça. Se não tem constrangimento, se não tem mal-estar, se não tem desordem, não há como criar uma nova ordem. Não tem como fazer reforma na casa sem fazer bagunça. As reformas que a gente faz sem bagunça é só de fachada, é só persona. Então eu queria trazer para vocês um percurso de uma pessoa que viveu este processo de desordem, mas que pode encontrar uma nova ordem a partir disso. Creio, isso foram textos que ela foi escrevendo. Creio que aquele sentimento de desestruturação de toda a minha vida está piorando, como se tudo que sempre acreditei não valesse mais. Valores, crenças, objetivos, entre outros. Como se uma pecinha do meu castelo de madeira tivesse sido arrancada. Colocar de novo como se nada tivesse acontecido? Difícil neste momento, mas tentador. Construir diferente? Talvez exija mudar toda a arquitetura. Me pego então deitada diante dele sem fazer nada. Olhos fixos, sem enxergar e sem entender como a peça foi tirada. E talvez sem entender qual peça foi tirada. Pensava estar tudo tão arrumado, apenas precisando de uma reforminha aqui e ali. Que ilusão. E ela continuou o processo de autodescobrimento. Racionalmente, percebo que nada mudou na dinâmica da minha vida. Dou conta da minha vida e das minhas responsabilidades. Aqui eu quero só reforçar para vocês, isso aqui é o sujeito em contato com a sombra, que parece que está enlouquecendo, mas lá fora está tudo bem, porque a loucura está sendo vivida onde? Dentro da gente. Então por isso ela diz, racionalmente, percebo que nada mudou na dinâmica da minha vida. Dou conta da vida, das minhas responsabilidades, mas me sinto entorpecida, vagando-me por aí, me esforçando profundamente para não me perder de mim mesma. Desta vez, ao contrário das outras, não estou num charco sujo e fétido, mas sim perambulando num mundo de pontos de interrogações que nem sequer se encontram os finais das frases para se posicionarem. Sinto falta da lama e do grude do charco que ao menos me acobertavam de certa forma, pois agora parece não ter me restado nada. Após andar e andar rodopiando, novamente volto ao chão, diante do castelo desmoronando, e fecho os olhos tentando acreditar que seja um sonho. E depois deste processo, então alguma coisa começou a se organizar dentro dela. Não por eleição do ego, não porque o ego quis organizar, mas por consequência da vivência profunda e do autodescobrimento. E daí ela diz assim, eu iria dizer que havia achado mágico, mas troquei por curioso. Apenas queria dizer que eu estou me sentindo tão forte, tão frágil, tão livre, tão suave, tão completa, à vontade, desapegada de tudo e ao mesmo tempo ligada profundamente a tantas pessoas e coisas. Meus olhos são espelhos d'água, refletindo minha alegria e gratidão por este dia, por todas as descobertas, incertezas, lama, charco, tudo. Isso é o leve que o autoencontro proporciona. Essa é a transformação que o autodescobrimento oferece para o sujeito, mas oferece apenas para os corajosos que tiverem a disposição de confrontarem-se consigo mesmo. E mais do que o olhar imediato que assusta e que faz com que a gente feche a porta, suportar-se. Suportar-se, olhando o que há de feio e de belo, de pequeno e de grande, olhando aquilo que é admirável e aquilo que é desprezível, mas que nos compõe. Porque se tivermos a coragem de suportar quem nós somos, um dia, lá na frente, nós seremos espíritos puros. Mas a minha sensação é que só dá para usufruir da pureza quem tiver coragem de adentrar este mundo abismal dentro de si. E o tempo
Somos nós quem vamos definir, porque não parece haver outro caminho. E aí eu queria terminar com uma colocação de Fernando Teixeira Andrade, que eu acho muito linda. É uma poesia maior, e eu trouxe aqui só o final para vocês. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma de nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre nos mesmos lugares. É tempo de travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. A travessia que eu preciso fazer para começar a fazer palestra, para fazer oração, para coordenar o grupo de estudo, a travessia que eu vou ter que fazer para entrar em contato com a minha pequenez e pedir desculpas, a travessia que eu vou ter que fazer para entrar em contato com o meu lado afetivo, com o meu lado forte, com tudo. É tempo de travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Por este dia que para mim foi muito agradável, por esses dias que estivemos juntos, a minha gratidão.